Você provavelmente já ouviu um sabiá cantando ao amanhecer. Talvez no quintal. Talvez em uma praça. Talvez em uma árvore próxima à sua janela. O canto surge com tanta frequência que parece fazer parte da própria paisagem. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. E uma vez que ela surge, é difícil parar de pensar nela. Quando a noite chega. Quando o céu escurece. Quando as ruas ficam silenciosas. Para onde os sabiás vão? Onde eles dormem? A resposta parece simples. Mas esconde uma história fascinante. Uma história que acontece todas as noites. Silenciosamente. Diante dos nossos olhos. Enquanto seguimos nossas rotinas. Enquanto fechamos as janelas. Enquanto as luzes das casas se apagam. Uma vida secreta começa. E tudo começa muito antes do pôr do sol. No final da tarde, um sabiá laranjeira pousa em um galho elevado. Ele não está descansando. Nem admirando a paisagem. Na verdade, está trabalhando. Observando. Calculando. Tomando decisões que podem significar a diferença entre sobreviver ou não até o amanhecer seguinte. Poucas pessoas percebem isso. Para um sabiá, a noite é um período extremamente delicado. Durante o dia ele pode voar. Pode fugir. Pode enxergar perigos se aproximando. Mas quando a escuridão toma conta do ambiente, tudo muda. A visão torna-se limitada. Os reflexos diminuem. Os riscos aumentam. E é justamente por isso que a escolha do local para dormir é tão importante. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, os sabiás não simplesmente pousam em qualquer galho quando sentem sono. Existe uma estratégia. Uma estratégia refinada ao longo de milhares de gerações. Conforme o sol começa a desaparecer atrás das árvores, o sabiá inicia uma busca cuidadosa. Ele procura proteção, cobertura, segurança e, principalmente, invisibilidade. Porque quando a noite chega, não basta descansar. É preciso desaparecer. Entre as folhas de uma árvore densa, o pássaro encontra um possível abrigo. Mas ele não pousa imediatamente. Primeiro observa. Analisa. Escuta. Qualquer ruído estranho pode indicar perigo. Qualquer movimento suspeito pode revelar a presença de um predador. É aqui que tudo muda. Aquilo que parecia apenas uma árvore comum transforma-se em um verdadeiro refúgio. As folhas criam barreiras visuais. Os galhos escondem sua silhueta. As sombras ajudam a torná-lo quase invisível. E esse detalhe é fundamental. Porque durante a noite existem caçadores em atividade. Corujas. Gambás. Serpentes. Gatos domésticos. Predadores que se aproveitam justamente da escuridão. Mas existe algo ainda mais surpreendente. Muitas vezes os sabiás escolhem locais próximos às pessoas. Jardins. Praças urbanas. Árvores de ruas movimentadas. Quintais residenciais. Pode parecer estranho. Mas existe uma lógica por trás disso. Ambientes urbanos frequentemente afastam alguns predadores naturais. E o sabiá aprendeu a utilizar essa vantagem. Enquanto muitos animais evitam os humanos, ele encontrou formas de conviver conosco. Essa capacidade de adaptação explica por que a espécie tornou-se tão comum em tantas regiões do Brasil. Mas a história está apenas começando. À medida que a luz desaparece completamente, os comportamentos começam a mudar. O pássaro reduz os movimentos. As vocalizações tornam-se raras. A atividade diminui. O corpo passa a economizar energia. Cada movimento desnecessário representa um gasto precioso. Principalmente porque a próxima refeição só acontecerá muitas horas depois. Poucas pessoas imaginam o desafio que isso representa. Um pequeno pássaro precisa atravessar toda a noite sem se alimentar. Dependendo das condições climáticas, isso pode ser uma tarefa difícil. Especialmente durante períodos frios.
Por isso o sabiá passa boa parte do dia acumulando reservas energéticas. Insetos, frutos, pequenos alimentos encontrados ao longo de sua rotina. Tudo ajuda a enfrentar as longas horas de escuridão. Enquanto a noite avança, o quintal muda completamente. Os sons diurnos desaparecem. As cigarras silenciam. Os últimos raios de luz desaparecem. Agora o mundo pertence a outros habitantes. Mas o sabiá permanece imóvel. Protegido. Escondido. Quase impossível de ser encontrado. E o que acontece durante essas horas silenciosas é ainda mais fascinante. Porque mesmo dormindo, ele nunca está completamente desprevenido. E existe um motivo impressionante para isso. Enquanto tudo parece silencioso, enquanto as árvores permanecem imóveis sob a luz fraca da lua, o sabiá continua atento. Talvez não da maneira que imaginamos, mas atento. Porque o sono de uma ave selvagem não é igual ao nosso. Para um animal que vive cercado por predadores, desligar completamente seria perigoso demais. E a natureza encontrou uma solução impressionante. Mesmo durante os períodos de descanso, o cérebro permanece monitorando sinais importantes do ambiente. Ruídos incomuns. Movimentos repentinos. Vibrações nos galhos. Qualquer alteração pode provocar uma reação imediata. Poucas pessoas percebem isso. A imagem de um pássaro dormindo tranquilamente esconde um sistema de vigilância extremamente sofisticado. O sabiá parece relaxado, mas continua preparado. E essa capacidade pode significar a diferença entre acordar ao amanhecer ou não. Nas primeiras horas da noite, uma leve brisa atravessa a copa das árvores. As folhas balançam. Sombras se movem. Galhos rangem suavemente. Para nós, esses sons parecem insignificantes. Mas para um sabiá, cada detalhe carrega informação. Ele conhece sua árvore. Conhece os sons normais. Conhece o comportamento do vento. E justamente por isso consegue perceber quando algo está fora do comum. É aqui que tudo muda. Porque a noite raramente é tão tranquila quanto parece. Enquanto os humanos dormem, inúmeros animais iniciam suas atividades. Uma coruja desliza silenciosamente entre as árvores. Praticamente invisível. Seu voo não produz quase nenhum som. Suas penas especiais foram aperfeiçoadas para isso. Ela caça usando a escuridão como aliada. Mas existe algo ainda mais surpreendente. O sabiá escolheu seu abrigo justamente pensando em predadores como ela. Galhos densos. Folhagem fechada. Posições protegidas. Locais onde uma aproximação silenciosa se torna muito mais difícil. O esconderijo não serve apenas para conforto. Serve para sobrevivência. E cada escolha foi moldada por milhares de anos de seleção natural. Mas as ameaças não vêm apenas do céu. Lentamente, um gambá percorre um muro próximo. Seu olfato explora o ambiente. Seu corpo avança sem pressa. Na natureza, a paciência costuma ser uma arma poderosa. Entretanto, alcançar um sabiá escondido entre folhas densas é muito mais difícil do que parece. Por isso a escolha do local de descanso é tão importante. O pássaro não escolhe apenas um galho. Ele escolhe uma estratégia. Uma posição defensiva. Uma fortaleza temporária. Enquanto isso, a temperatura começa a cair. E surge outro desafio. O frio. Principalmente durante noites mais longas ou períodos de inverno. Um pequeno pássaro perde calor rapidamente. Seu corpo precisa trabalhar constantemente para manter a temperatura ideal. Poucas pessoas imaginam o quanto isso exige energia. Por isso os sabiás costumam adotar posturas específicas durante o descanso. As penas ficam mais volumosas. O corpo parece mais arredondado. O pescoço recua. O bico aproxima-se das penas. Tudo ajuda a conservar calor. Cada centímetro de energia economizado pode ser importante até o amanhecer. E a história está apenas começando. Conforme a madrugada avança, algo curioso acontece.
As cidades mudam. Os bairros mudam. Os jardins mudam. Até mesmo os sons mudam. Os últimos carros desaparecem. As luzes diminuem. O ambiente torna-se mais silencioso. Mas os sabiás continuam escondidos. Imóveis. Quase invisíveis. Se alguém passasse sob aquela árvore naquele exato momento, provavelmente não perceberia nada. Talvez olhasse diretamente para o galho. Talvez observasse a copa inteira. E ainda assim não encontrasse o pássaro. Esse é justamente o objetivo. Não ser visto. Porque na natureza, muitas vezes a melhor defesa não é correr. Não é lutar. Não é voar. É simplesmente desaparecer. Mas existe outro mistério esperando. O que acontece pouco antes do amanhecer? Porque algumas horas antes do nascer do sol, algo começa a mudar dentro do próprio organismo do sabiá. Uma espécie de relógio biológico entra em ação. Mesmo sem enxergar o sol. Mesmo antes da claridade surgir. Seu corpo já sabe que um novo dia está chegando. Os níveis hormonais mudam. A atividade cerebral aumenta. O metabolismo acelera. E lentamente o pássaro começa a despertar. Ainda escondido. Ainda protegido. Mas cada vez mais atento. É justamente nesse momento que a vida volta a ganhar movimento. Primeiro um leve ajuste de postura. Depois um movimento das asas. Um olhar ao redor. Uma breve observação do ambiente. Como se estivesse verificando se o mundo continua seguro. E então acontece algo extraordinário. Muito antes de a maioria das pessoas acordar. Muito antes de o bairro ganhar movimento. Muito antes de o trânsito começar. Os primeiros cantos começam a surgir. E existe uma razão fascinante para isso. Uma razão que explica por que o sabiá se tornou uma das vozes mais marcantes das manhãs brasileiras. E quando o primeiro raio de sol finalmente toca a copa das árvores, uma nova jornada está prestes a começar. Pouco antes do amanhecer. Enquanto a maioria das pessoas ainda dorme, o sabiá já está acordado. O mundo continua mergulhado em sombras. As ruas permanecem vazias. As casas silenciosas. Mas algo está prestes a acontecer. Escondido entre as folhas da mesma árvore que o protegeu durante toda a noite, o sabiá observa os primeiros sinais da chegada de um novo dia. Ainda não existe luz suficiente para enxergar claramente. Ainda não existe calor. Ainda não existe movimento. Mas seu corpo sabe. O amanhecer está chegando. Poucas pessoas percebem isso. O famoso canto do sabiá não começa quando o sol nasce. Na verdade, muitas vezes ele começa antes. Muito antes. É justamente nesse momento que a natureza revela um dos seus espetáculos mais fascinantes. Primeiro um único canto rompe o silêncio. Distante. Suave. Quase tímido. Depois outro responde. Mais longe. Então um terceiro. E lentamente a paisagem sonora transforma-se. Aquilo que parecia uma madrugada silenciosa começa a ganhar vida. Os sabiás espalhados pela vizinhança iniciam uma conversa invisível. Uma rede de vozes conectando árvores, jardins, praças e quintais. Mas existe algo ainda mais surpreendente. Eles não cantam apenas por cantar. Cada nota possui uma função. Cada sequência transmite mensagens. Território. Presença. Condição física. Disponibilidade reprodutiva. Experiência. O canto é muito mais do que música. É comunicação. É identidade. É sobrevivência. Enquanto os primeiros tons dourados surgem no horizonte, o sabiá finalmente deixa seu abrigo noturno. Pela primeira vez desde o início da noite, ele expõe sua posição. O risco diminui. A visibilidade aumenta. Agora o mundo pertence novamente às aves diurnas. O pássaro salta para um galho mais aberto. Observa ao redor. Avalia o ambiente. Tudo parece em ordem. Nenhum predador por perto.
Nenhuma ameaça imediata. A noite foi vencida. Mas a história está apenas começando. Porque sobreviver à noite era apenas metade do desafio. Agora começa a busca por alimento. Durante horas seu organismo consumiu energia. Agora é necessário repor cada reserva. Insetos, frutos, pequenos invertebrados. Tudo volta a ter importância. O sabiá inicia sua rotina diária. E talvez seja justamente nesse momento que muitas pessoas o encontrem. Sobre um muro. Em um jardim. Pulando pelo gramado. Procurando alimento entre folhas secas. O que parece uma atividade comum esconde uma longa história que começou horas antes. Quando ele escolheu cuidadosamente onde dormir. Quando permaneceu imóvel durante a madrugada. Quando enfrentou o frio. Quando evitou predadores. Quando atravessou mais uma noite em segurança. É aqui que tudo ganha um novo significado. Porque a maioria das pessoas vê apenas alguns minutos da vida de um sabiá. Talvez alguns segundos. Mas cada indivíduo carrega uma jornada inteira invisível aos nossos olhos. Uma jornada que se repete noite após noite. Dia após dia. Ano após ano. Ao longo de toda a sua existência. E não é apenas um sabiá. Milhares deles realizam exatamente o mesmo ritual. Neste exato momento. Em cidades. Fazendas. Parques. Bosques. Quintais. Áreas urbanas. Áreas rurais. Uma gigantesca rede de vidas silenciosas acontece paralelamente à nossa. Enquanto seguimos preocupados com relógios, compromissos e tarefas, eles continuam resolvendo desafios completamente diferentes. Encontrar alimento. Evitar predadores. Defender território. Criar filhotes. Sobreviver até o próximo amanhecer. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão fascinante. Porque ela acontece ao nosso lado. Todos os dias. Sem chamar atenção. Sem fazer alarde. Sem que quase ninguém perceba. O mesmo sabiá que canta perto da sua casa. O mesmo que pousa no muro. O mesmo que você talvez tenha visto centenas de vezes. Possui uma vida muito mais complexa do que aparenta. Existe inteligência em suas escolhas. Existe estratégia em seus comportamentos. Existe experiência acumulada em cada decisão. Inclusive na decisão aparentemente simples de onde dormir. Quando o sol finalmente sobe acima das árvores, o bairro desperta. Portões se abrem. Carros começam a circular. Pessoas iniciam suas rotinas. E o sabiá desaparece novamente em meio às atividades do dia. Mas agora sabemos algo que antes permanecia escondido. Sabemos onde sua história continua quando a noite chega. Sabemos que cada árvore pode esconder um refúgio cuidadosamente escolhido. Sabemos que o silêncio noturno não significa ausência de vida. Muito pelo contrário. É justamente durante essas horas silenciosas que algumas das histórias mais extraordinárias da natureza acontecem. A próxima vez que você ouvir um sabiá cantando ao amanhecer, talvez escute aquele som de uma forma diferente. Porque agora você sabe. Poucas horas antes daquele canto ecoar pelo bairro, ele estava escondido entre folhas e sombras, protegendo-se do frio, evitando predadores, aguardando pacientemente a chegada de um novo dia. E enquanto a maioria das pessoas dormia, uma pequena batalha pela sobrevivência continuava acontecendo. Silenciosamente. No alto de uma árvore qualquer. Bem diante dos nossos olhos. Sem que quase ninguém percebesse. Mas a vida secreta do sabiá continua. Todas as noites. E continuará acontecendo. Muito depois que o último canto desaparecer no horizonte.